Existe um tipo de dor que não grita, que não sangra e que não deixa cicatrizes visíveis. É a dor de ver alguém que você ama se perdendo dentro de si mesma, pouco a pouco, dia após dia. Meu nome é Lucas, tenho 40 anos, e esta é a história mais difícil que já precisei contar. A história de como perdi minha mãe enquanto ela ainda estava aqui, ao meu lado. No começo, o Alzheimer não se anuncia. Ele chega nas pontas dos pés, disfarçado de vida, uma panela esquecida no fogo, uma pergunta repetida 3 vezes na mesma manhã, um olhar perdido no meio de uma frase, coisas pequenas, tão pequenas, que a gente prefere ignorar, porque reconhecer a verdade dói demais. Eu me lembro do dia em que tudo mudou. Era uma tarde comum, e minha mãe estava na cozinha, o lugar onde sempre foi rainha. De repente, ela parou, olhou para as panelas como se fossem objetos de outro planeta, e disse, com a voz tremendo, "Filho, o que eu estava fazendo aqui?" Naquele instante, o mundo parou. Meu coração parou. Pela primeira vez, senti medo. Um medo silencioso, profundo, que não conseguia nomear. Nos dias que se seguiram, percebi mais coisas. Ela guardava roupas em lugares estranhos, esquecia nomes de pessoas próximas, e ficava parada na sala, olhando para o nada, como se tentasse lembrar algo importante que nunca chegava. Cada vez que eu tentava ajudar, via nos olhos dela uma mistura de gratidão e vergonha, como se ela soubesse que algo estava errado, mas não conseguisse entender exatamente o que. As noites se tornaram mais difíceis. Ela acordava assustada, confusa sobre onde estava, chamava por pessoas que já não estavam mais aqui. Eu ficava ao lado da cama, segurando sua mão, tentando trazer de volta a sensação de segurança que ela sempre me deu quando eu era criança. Mas agora era diferente. Agora eu era o protetor, e isso me assustava, porque eu não sabia se era forte o suficiente. Por meses, menti para mim mesmo. É só cansaço, eu dizia. Todo mundo esquece as coisas. Ela só precisa descansar mais, sair, encontrar amigas. Mas a verdade era que eu tinha medo de pronunciar aquela palavra, Alzheimer. 4 sílabas que carregam um peso impossível de suportar. Porque admitir que sua mãe está doente é admitir que o tempo está roubando dela tudo que você ama. A risada dela, as histórias que só ela sabia contar, a forma como ela dizia meu nome. Comecei a perceber padrões. Ela me chamava pelo nome do meu pai, confundia o presente com o passado, contava histórias da infância como se tivessem acontecido ontem, mas esquecia o que havia comido no café da manhã. Olhava para mim com aquele olhar vazio, assustado, como uma criança perdida em um lugar desconhecido. Cada vez que isso acontecia, um pedaço de mim se despedaçava, porque eu estava vendo minha mãe desaparecer, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Passei noites em claro pesquisando na internet, lendo artigos, assistindo vídeos, tentando encontrar uma explicação que não fosse aquela que eu mais temia. Conversei com amigos, familiares e pessoas que já haviam passado por isso. Todos me diziam a mesma coisa: procure um médico, não deixe passar mais tempo. Mas ainda resistia, porque levar minha mãe ao médico significava tornar tudo real, e eu ainda não estava pronto para essa realidade. Até que um dia, ela saiu de casa e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Uma vizinha a trouxe, assustada, dizendo que a encontrou andando pelas ruas, desorientada, chorando. Quando abri a porta e vi minha mãe daquele jeito, perdida, frágil, completamente vulnerável, algo dentro de mim quebrou. Eu soube que não podia mais adiar, não podia mais fingir que estava tudo bem, porque não estava, e nunca mais seria. O consultório era frio, ou talvez fosse eu que estava congelando por dentro. Levei semanas para conseguir marcar a consulta. Mais algumas semanas de exames, testes, perguntas que pareciam simples, mas que revelavam verdades dolorosas. Minha mãe não conseguia lembrar a data, não sabia dizer onde estava, desenhava relógios com os números embaralhados. Cada resposta errada fazia meu coração afundar ainda mais. Quando o médico falou as palavras que eu já sabia, mas rezava para não ouvir, sinais iniciais de Alzheimer, o ar fugiu dos meus pulmões. Olhei para minha mãe, ela estava ali, sentada ao meu lado, sem entender completamente o que aquilo significava, e de alguma forma, isso doía ainda mais, porque ela não podia dimensionar o que estava por vir. Mas eu sabia. Eu sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada longa, difícil, dolorosa. Chorei no carro, sozinho, com as mãos no volante, tentando reunir forças para voltar e ser forte por ela, porque a partir daquele dia, os papéis se inverteram. Ela, que sempre cuidou de mim, agora precisava que eu cuidasse dela. E eu não sabia se estava pronto. Mas percebi que não estava sozinho, que milhões de famílias passam por isso todos os dias. Que existe uma rede de pessoas que entendem essa dor, que podem oferecer suporte, orientação, esperança. E então, algo dentro de mim mudou. Nos primeiros dias após o diagnóstico,
Eu andava pela casa como um fantasma, mas aos poucos comecei a entender que cada dia com ela era um presente. Cada conversa, mesmo repetida 1000 vezes, era preciosa. Cada sorriso, mesmo confuso, valia mais do que qualquer lembrança perfeita. Aprendi que amor não precisa de memória, que o vínculo entre mãe e filho vai além das palavras, dos nomes, do tempo. Comecei a criar novas rotinas. Coloquei fotos pela casa para ajudá-la a lembrar. Escrevi bilhetes com informações importantes. Repeti histórias com paciência, porque para ela, era sempre a primeira vez. Descobri que há beleza nisso, na repetição, na paciência, no amor que se renova a cada momento. Hoje, quando ela me olha e não lembra meu nome, eu seguro sua mão e digo: tá tudo bem, mãe. Eu lembro por nós dois. Aprendi a viver no presente, a valorizar o olhar, o toque, a presença. O Alzheimer pode roubar lembranças, mas não pode roubar o amor. Enquanto houver amor, ela nunca estará completamente perdida. Ela está aqui, talvez diferente, talvez mais frágil, mas ainda é minha mãe, e eu ainda sou seu filho. Descobri que pequenos gestos fazem toda a diferença. Ouvir a música que ela sempre gostou, preparar seu prato favorito, folhear álbuns de fotos antigas, mesmo que não lembre todos os detalhes, há algo dentro dela que reconhece, uma emoção, um conforto que a doença ainda não alcançou. É nesses momentos que eu vejo minha mãe de verdade. É nesses momentos que eu sei que ela ainda está aqui comigo. Se você está assistindo a isso e reconhece sinais parecidos em alguém que ama, não espere. Busque ajuda cada dia. Conta, cada momento importa. O Alzheimer é cruel e progressivo, mas quanto antes for identificado, mais podemos retardar seu avanço. Existem terapias, estratégias, medicamentos que ajudam a preservar a qualidade de vida, autonomia e dignidade. Aprendi que informação é poder, que entender o que acontece no cérebro da pessoa que amamos nos ajuda a ter empatia, paciência, compaixão. Não é birra, não é desinteresse, é uma doença. Quanto mais sabemos sobre isso, melhor cuidamos. Esta não é apenas a minha história. É a história de milhões de famílias, pais, mães, avós, tios e tias que estão perdendo memórias, mas ainda merecem amor, respeito e dedicação. Se compartilhar minha dor pode ajudar você a reconhecer os sinais, antes que seja tarde demais. Valeu cada lágrima derramada. Nos próximos episódios, vamos entender o que acontece no cérebro quando o Alzheimer começa, como identificar os primeiros sintomas e, principalmente, como cuidar com amor, paciência e dignidade. Porque cuidar não é apenas um dever, é a forma mais pura de agradecer por tudo que eles fizeram por nós. O Alzheimer pode tentar roubar as lembranças dela, mas não pode roubar o amor que construímos. E enquanto eu estiver aqui, ela nunca estará sozinha, nunca estará perdida. Eu vou lembrar por nós dois. Vou amar por nós dois e estarei aqui, segurando sua mão, até o último momento. Informação é amor, reconheça os sinais, procure ajuda. Você não está sozinho. Enquanto houver amor, há esperança. Enquanto houver cuidado, há dignidade. E enquanto houver família, há força para enfrentar qualquer tempestade. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar apoio e informação. Se você já viveu de perto alguma história com o Alzheimer, seja na família ou cuidando de alguém com a doença? Comente aqui embaixo, sua história pode ajudar muitas pessoas que estão enfrentando o mesmo problema. Obrigado por ficar até o final, e até a próxima.